Então, continuando o nosso assunto, falando um pouco sobre os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem coluna e nem crânio, ou seja, são aqueles animais que não têm ossos. Os animais invertebrados, a gente tem um monte de tipos, mas o que tem maior quantidade, não só por ser invertebrados, mas a maior quantidade do reino animal são os insetos. Os insetos nós temos as baratas, os besouros, quem mais, Rafa? As borboletas, os marimbondos, as abelhas, todos esses são insetos. E os insetos, eles têm uma característica bastante interessante, que eles possuem 3 pares de patas. Significa que os insetos têm, então, 6 patinhas. Então, para você saber, como que eu vou reconhecer o inseto? Como é que eu vou saber que ele é inseto ou não? Ou se ele é aracnídeo, que é da família das aranhas? Como que eu vou saber isso? Olha só, os insetos, lembrem-se sempre, eles têm 6 patinhas, 3 pares de patas. Já as aranhas têm 8 patinhas, ou seja, 4 pares de patas. E já que nós estamos falando dos insetos, que tal a gente lembrar um pouquinho da vida, né, do ciclo de vida das borboletas? Vocês sabem como que as borboletas têm um ciclo de vida? Rafa, vamos contar como que é o ciclo de vida das borboletas? Como que começa? Não confundem as lagartas com as taturanas. As taturanas, elas são as com pelinho e as sem pelinho são as lagartas. A que vira borboleta é a lagarta. Outro dia a gente fala as diferenças de lagartas para taturanas. Agora a gente vai falar do ciclo de vida das borboletas. Encostem nos pelinhos, tá? Pode ser, pode ter um acidente, né? Porque os pelinhos das taturanas, aquelas taturanas, aquelas lagartas muito coloridas que têm pelos, eles podem ter algumas toxinas. Aconteceu comigo mesmo. Então agora vamos falar de como que é o ciclo da borboleta. Como que começa? Ovos. Então, ovos. As borboletas botam o quê, Léo? Ovos. Eu sei isso, que eu aprendi na tia Tati. Isso. Então, esses ovinhos das borboletas ficam onde? Fica na árvore. Na árvore, nas folhas. E aí, desses ovos, Rafa, nasce quem? Nasce quem, Léo? Lagarta. Uma lagarta. Nossa, uau! E as lagartas gostam de comer o quê? Alguém sabe? Folhas. E elas comem muito? São muito gulosas, Rafa? Sim. Muito gulosas. Comem. Até ficar tão gorda, que elas ficam cansadas. E aí, quando elas ficam muito cansadas, elas dormem onde, Léo? No casulo. Muito bem. Elas ficam dentro de um casulo. Aí, ali dentro, ela está sofrendo uma transformação. Ela se modifica. O que nasce na borboleta nesse momento, Rafa? Uma borboleta. O que nasce na lagarta nesse momento? Borboleta. Para ela virar borboleta. O que nasceu? Asas. Isso. E 2 anteninhas. Isso. Então, ó, enquanto a lagarta ficou lá dentro do casulo dormindo, cresceu asas e antenas. E aí, quando ela sai lá de dentro, ela virou uma linda borboleta, terminando o seu ciclo de vida. E essa borboleta, então, quando tiver adulta, vai botar ovos, que vão virar lagarta e que depois vai virar uma outra borboleta. E essa borboleta, então, também é um exemplo de inseto, que é um exemplo de animal invertebrado. Mas também